Você vai perguntando, né? Eu vou. Você está bem? Já Tá, tô passando um chazinho ou um cafezinho? tomando um cafezinho, em sua Ai, homenagem. Eu que sou a louca do delícia. café também. Eu também, não tem jeito. E Lídia, você? eu nunca passo um currículo, acho que a ideia não é passar um currículo, eu sempre falo assim, coisas pontuais. Você tem 18 anos de cozinha, é isso? Eu me perco um pouco nessa conta, mas é por aí. Eu comecei com 17, então tô nesse E, caminho. e aí hoje você tem um hangar, passou por várias cozinhas, mas eu sempre gosto de começar perguntando assim, que característica sua não tem num currículo que você acha que te define? Hum, nossa, eu ainda estava falando disso agora, antes de começar com você, com uma amiga, que me falou, enfim, que está assistindo, e aí ela percebe uma coisa da sensibilidade na comida acima da técnica, né? Quando a gente faz currículo, a gente bota todos os lugares que a gente trabalhou, quanto tempo a gente ficou, quais chefes a gente trabalhou, e a gente acaba não falando sobre isso. E eu acho que a minha cozinha, ela é uma cozinha muito intuitiva, sabe? Eu sou essa cozinheira intuitiva que tem também um pouco a ver com as cozinheiras do nosso passado, né? Da nossa história, enfim. E eu me identifico até hoje ainda nesse lugar, porque ainda tendo passado por muitos restaurantes super técnicos, tendo 18 anos de profissão, eu me vejo ainda cozinhando muito dessa forma, sabe? Botando um pouquinho mais disso, cheirando, e muito na alquimia e muito pouco na técnica, sabe? Quando eu me deparo com cozinheiros muito técnicos, isso ainda me assusta um pouco, na verdade, né? Porque a gente vê, assim, cortes precisos, acabamentos perfeitos, coisas muito bem elaboradas. Mas eu acho que a minha cozinha tem muito disso que é a intuição e que é o sentimento ali do momento, do dia. Então, assim, eu acho que isso não consta no meu currículo, mas é uma característica muito forte do meu trabalho desde sempre, sabe? Sempre foi difícil para mim, e eu precisei me trabalhar, mas sempre foi difícil para mim escrever a tal da ficha técnica e ser precisa naquela história, entendeu? Porque eu também acredito mais que tudo que os ingredientes, eles não são sempre iguais, É verdade. entendeu? Então, assim, eu acho que quando você fala que tantos tomates para um X de sal ou de açúcar ou do que for, você está induzindo ao erro, por exemplo, entendeu? Porque você está tirando a capacidade da pessoa que cozinha de provar e perceber se aquilo realmente é o que precisa naquele momento. Então, eu acredito que eu sou essa cozinheira da sensibilidade o tempo inteiro, muito mais do que da técnica, e isso não está lá. Porque eu acho que é a habilidade do cozinheiro, né? Que a ficha técnica seja um caminho, mas que você possa ali na hora que prove ver, né, se estava maduro demais, se vai um salzinho a mais, ou, né, se não estava tão ácido, se não vai colocar. Eu E entendo a necessidade da ficha técnica na cozinha profissional, né? Ela é extremamente necessária para que as coisas se padronizem, mas é isso. Ela não pode estar ali no papel de tolir essa sensibilidade que existe, né? Quando a pessoa é uma boa cozinheira, né? É. E você vem ao longo desses 18 anos trilhando e buscando seu caminho, passando por várias cozinhas, como você falou, e você sempre teve, assim, essa consciência, ou isso veio com amadurecimento de você com a sua cozinha, do que você, dessa sensibilidade? Não, eu acho que com certeza isso veio com amadurecimento. Eu acho que isso foi uma coisa que eu busquei durante muito tempo, assim. Eu queria muito alcançar aquela perfeição, aquele acabamento. A estética também, na técnica, ela altera muito na estética também, no fim das contas. Então, eu sempre tive muita obsessão por isso, mas eu nunca consegui chegar nesse lugar. E aí, quando você vai amadurecendo, você vai descobrindo que você não tem aquilo, mas você tem outras coisas. E eu acho que isso realmente só a maturidade te permite, entendeu? Eu acho que a maturidade me permitiu isso. E também uma outra coisa que é muito interessante, que foi o que esse negócio que eu tenho agora me permite também, que é um contato direto com os meus clientes. Isso também me devolve muito, sabe, Gia? Então, assim, no momento que a gente está numa cozinha fechada e a gente não está interagindo com as pessoas que estão consumindo o que a gente produz, a gente consegue ter muito menos clareza do que a gente está oferecendo, né? Você vai, você faz o seu melhor e você entrega. E a partir do momento que você entregou, você já não participa mais da experiência.
E aqui, como a minha cozinha é aberta e eu cozinho de frente para os clientes, são poucos, o espaço é pequeno, as pessoas estão praticamente dentro da minha cozinha, eu percebo a reação de cada cliente. Eles devolvem sem o filtro de, o que eu vou dizer para a chefe sobre esse prato, sabe? Eles devolvem na hora, eles botam na boca e eles devolvem. Então é o máximo, porque assim, são as coisas mais espontâneas e que eu acredito que sejam de fato as mais verdadeiras. Então, é um processo de autoconhecimento meu, claro, por causa de todo o caminho, mas também uma devolução muito mais intensa que eu tenho agora nesse meu negócio, sabe? Eu tive a oportunidade de cozinhar num lugar que tinha isso, eu sempre falava, eu falo, a gente sempre cozinha e a gente não sabe para quem. E eu falo que é uma relação de muita confiança no restaurante, porque as pessoas comem uma comida que não sabe nem quem preparou, né? Então, o hangá que tem, eu acho linda a definição, né? Cozinha de inspiração e alma cosmopolita, me toca muito porque a gente vem conversando também sobre isso, sobre assim, a gente ser uma pluralidade de coisas e ao mesmo tempo quando vai cozinhar, como vai colocar todo esse mundo que cada pessoa traz em si. Me fala um pouco do hangá, porque assim, Lídia, eu venho buscando caminhos dentro da gastronomia que não são fixos dentro desse tipo de restaurante clássico, ou o que tem um restaurante que a gente entende, quantos lugares, como que é a cozinha, e você vem buscando um outro caminho. Como foi encontrar o hangá assim na tua trajetória? O hangá, na verdade, é uma desconstrução de tudo isso que a gente vem aprendendo que é um modelo de restaurante, né? Assim, de fato, ele nasce dessa maneira. O hangá, ele nasceu porque eu voltei para minha cidade natal. Eu digo que eu sempre tive o sonho de ser mãe, muito antes de eu querer ser cozinheira. Então, quando eu decidi que esse era o meu momento, eu larguei o lugar que eu estava e eu voltei para minha cidade para fazer isso perto da minha família, perto da família do Gui, enfim. Mas eu sou, como nós, eu acho que todos vocês, eu sou inquieta e eu sou apaixonada pela cozinha. Então eu não consigo ficar sem ela, sabe? Assim, já é uma coisa que não faz parte de mim, é mais uma coisa que tá na minha pessoa e eu não vivo sem. Então aí, quando eu voltei para Petrópolis e vim morar numa casa, porque a gente queria esse espaço para as crianças também, isso também foi um objetivo. E aí essa casa tinha essa cozinha que era já uma cozinha aberta, já tinha um fogão a lenha, entendeu? Ele não foi feito por mim, ele já estava ali para mim. Outro dia eu estava contando que essa cozinha tem muitos pontos de fogo, a gente falou sobre o fogo, né? Então tem um fogão a lenha com forno a lenha, que é um fogão caipira, tem um forno a lenha de pizza, efetivamente, tem uma churrasqueira, tudo isso dando uma cozinha mínima, entendeu? Dentro mesmo da cozinha. E aí eu acho que ele foi nascendo naturalmente, né? Assim, o início era atender algumas pessoas para não estar sem cozinhar, porque era o que me fazia bem. E aí isso foi acontecendo, foi rolando. Eu não planejei ter um restaurante dentro da minha casa, mas quando eu vi isso estava acontecendo, na verdade eu usei a palavra restaurante, mas de fato não somos um restaurante. Eu faço questão de dizer que a gente é um ateliê culinário, porque a gente não tem portas abertas. As pessoas precisam me ligar e precisam ver a disponibilidade para estar aqui. E aí depois eu comecei a entender como isso ia funcionar, né, Gi? E eu escolhi um caminho que é não ter cardápio fixo. Eu não tenho nem tampouco um cardápio impresso. Então, o menu ele é elaborado de acordo com o que eu vou encontrando. Eu estou numa cidade assim de produção muito bacana, muito privilegiada, né? Eu não identificava isso anteriormente quando eu saí de Petrópolis. Eu dizia, Petrópolis não tem nada, não dá para ter cozinha em Petrópolis, apesar de ser uma cidade gourmet. Eu tinha essa paranoia, né? Porque quando você vai para os grandes centros, você tem acesso a tudo. Quando você vai para a Europa, você vê uma outra coisa e aí eu não dava valor. E aí quando eu voltei para cá, eu descobri que Petrópolis tem muita coisa assim, a gente tem muita coisa fresca, muita coisa plantada, muita coisa produzida. E aí esse caminho foi se construindo. Então é isso. O hangá, ele é hoje em dia, né? Eu falei de como isso aconteceu muito naturalmente, mas ele é hoje em dia um ateliê culinário onde eu dou aulas, porque é uma coisa que eu também amo fazer. E nos fins de semana eu atendo com reservas. O limite de pessoas é 18 pessoas, é muito pequeno. Tá? E dependendo do conjunto, esse número muda, porque assim, se eu pegar uma mesa de 8, eu já não boto mais 18. Então, assim, isso que você falou de um restaurante que tem X números de mesa para X números de garçons, para não sei o que, não existe. A cada dia ele é uma coisa, sabe?
E eu também eliminei o papel do garçom. Eu acho que, assim, com todo o respeito que eu tenho à profissão, porque eu sei que, enfim, ele é uma ponte entre nós, cozinheiros, e os clientes. E eu sempre dizia, quando eu liderava as minhas equipes, né, que o garçom, assim, não adianta fazer a melhor comida do mundo se o garçom não souber levar, entendeu? Mas aqui nesse lugar, eu comecei a entender que eu queria que as pessoas se sentissem realmente na minha casa, conversassem comigo, e por isso eu levaria a comida deles na mesa, e eu levo e eu tiro também. E para mim isso é um gesto, sabe? Retirar a comida, o prato que terminou da mesa, recolher os talheres e trazer de volta para minha cozinha, e em alguns momentos estar lavando louça na frente do cliente, é um gesto que mostra que a cozinha tem início, meio e fim, sabe? Que não é só aquele prato que chega na mesa, que tem um monte de gente envolvida, que tem muito trabalho por trás, sabe? Então, esse é o formato que eu ofereço hoje em dia. Quando os clientes entram em contato comigo, eles me perguntam o que eu tenho, e os que já são cativos às vezes nem perguntam, vêm sempre no menu surpresa mesmo, porque eles já sabem que cada hora é uma novidade. Eu fico sempre buscando lembrar o que já comeu, o que não comeu, para estar trazendo sempre novidade. Mas, e aí eu queria voltar na palavra ateliê culinário. Por que eu chamo de ateliê culinário? Porque eu digo que ateliê é um lugar de fazer artesanato, e eu considero a minha cozinha uma forma de artesanato, entendeu? Então, assim, tudo que está aqui é tocado por nós, tudo que está aqui é produzido por nós, desde o pão até a manteiga, até o sorvete, até a geleia. E quando não é produzido por nós, como é o caso dos queijos, é produzido por pessoas como nós, pequenos produtores, pessoas que fazem ali com a sua mão, com o seu dia a dia, com o seu, entendeu? Então é isso que está por trás do hangar que veio nascendo depois desse tempo todo de tanta trajetória profissional, né? E eu tava lendo, Lídia, assim, alguns posts seus, até no hangar mesmo, e eu sempre falo assim, quando vê uma descrição do hangar, eu falo muito, se as pessoas fecham os olhos, ela nunca vai imaginar o Brasil, ela nunca vai imaginar um lugar que você fala que o menu sempre muda, que o chefe vai buscar inspiração, que tem esse cuidado, você, sei lá, na cabeça lembra uma cidadezinha da Europa, né? Uma coisa super assim, nunca você pensa que é uma coisa nossa. Eu acho que a gente precisa valorizar mais. E eu enxergo muito esse processo porque é algo que eu venho buscando e eu quero muito para minha vida, algo meio parecido com o hangar, e você para mim tem sido uma grande inspiração pessoal e profissional, que também eu acho que é um papel de reeducar esse cliente, né? E aí eu queria saber como que é esse primeiro contato, já que a pessoa tem que ligar, que eu acho que também o cliente aqui no Brasil às vezes se sente meio dono, então até o approach é diferente, né? Como que ele liga, quando ele entende que é você, como que dá esse primeiro contato, assim, eu vou ver que eu vou te servir, eu acho que vai ter isso, mas pode ser que não tenha, como que é essa conversa? É muito legal essa pergunta, porque de fato isso é uma coisa que eu também venho me questionando ao longo do processo, porque muitas vezes eu fico pensando assim, sabe o quê? Eu devia ter respostas padrões para fazer isso tudo ser mais fácil. Eu devia ter um olá, bem-vindos ao hangar, blá, 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 e tá tudo lá. Mas eu nunca consegui fazer isso, porque eu acho que no fim das contas não é o que eu me proponho, né? Então, assim, cada cliente que chega acaba participando realmente de um diálogo comigo, porque a gente vai servir. Até porque, como as pessoas não conhecem o que eu faço, é uma casa, o menu é fechado, não tem opção. Então, assim, se a pessoa vem até aqui, ela vai comer o que eu estou cozinhando e eu não tenho outra coisa, entendeu? Então, realmente, eu acabo fazendo eu brinco que é quase uma anamnese, né? Com o cliente no contato. Então, eu já tentei terceirizar isso e não rolou para mim. Eu acabei entendendo que é muito para mim, mas que eu quero realmente estar nesse papel. E a gente troca realmente quais são os gostos pessoais. Eu normalmente estou com um menu pronto, que é um menu que dura 2 meses, 3 meses, dependendo do que está rolando. Então, a minha primeira proposta é apresentar esse menu, explicar como funciona. E aí depois vai acontecendo de gosto disso, não gosto daquilo, será que eu posso isso? Mas assim, isso que você falou é muito legal, né? Das pessoas, às vezes, do cliente ter uma coisa de se sentir um pouco dono, né? Aqui, de uma forma muito delicada, eu gosto sempre de dizer que eu sou uma anfitriã e que é um convite. Então eu digo assim, olha só, aqui no hangar como funciona? Qual é o horário? Pode ser X horário? Quem diz o horário da noite é o primeiro cliente que entrou em contato comigo.
E se ele disser para mim que ele quer jantar às 8, o resto do povo vai jantar às 8. Que legal. É Tá. muito flex e é muito orgânico, na verdade, sabe, Gi? E existe sim uma dificuldade do povo entender isso, é claro, porque pelo fato de ser tudo muito flex, não tem nada que as pessoas possam esperar, nada. Mas, por outro lado, isso traz um movimento também muito legal, sabe? Os meus clientes, o meu negócio está dividido em dois negócios muito separados em termos de público, né? Petrópolis me frequenta tendo aulas. E os meus clientes de jantar e almoço, assim, de menus, eles são 99% do Rio de Janeiro. Porque Petrópolis é uma cidade, é muito engraçado isso, né? Culturalmente, a gente é uma cidade relativamente pequena, estamos a 1 hora do Rio de Janeiro e somos uma cidade de montanha, de colônia alemã. Eu acho que isso tudo faz com que as pessoas sejam mais reservadas. Então, assim, para o petropolitano passar a mão no telefone, ligar e dizer o que está acontecendo aí? Como é que funciona para reservar? É super difícil. Então, existe sim uma barreira que inibe um pouco as pessoas chegarem até aqui. Mas, por outro lado, isso também tem uma graça, entendeu? Isso também cria um desejo, de uma curiosidade. Então, assim, eu também não pretendo de outra forma expor. O meu endereço não é publicado em lugar algum, então, para as pessoas chegarem, elas têm que realmente estar com a sua reserva feita. E essa coisa do público ser do Rio é que a galera do Rio vem para Petrópolis para comer, para tomar seu vinho, para não sei o que. Isso é histórico na cidade. E aí, de lá, eles foram me descobrindo aqui. E hoje em dia eu tenho clientes que vêm jantar e voltam para o Rio. Ai, que Não lindo. vem nem para passar o fim de semana, mas vêm aqui para jantar e voltam. Que eu achei que nunca poderia acontecer, né? A gente fala, você está num formato fora da caixa, fazendo uma coisa que não é o que todo mundo faz. Eu, pequena, em casa, mas as pessoas curtiram isso de alguma maneira, porque exatamente o fato de proporcionar uma experiência diferente do que elas vivem em qualquer outro restaurante, eu acho que é exatamente isso que as pessoas vêm buscar aqui, entendeu? Então, assim, não foi nada realmente planejado, mas aconteceu dessa maneira, e aí eu acho que a gente segue se construindo. Eu acredito até, por exemplo, agora que depois do mestre, Gia, talvez isso mude um pouco também, entendeu? Porque os meus clientes eram clientes que indicavam clientes que foram ficando amigos e sempre chegavam a mim. Eu peguei seu telefone com fulano de tal, isso é uma coisa que não existe no nosso negócio, né? Peguei seu telefone com fulano de tal que foi aí, disse que ama, que eu não posso perder, tem como? E aí agora talvez não seja mais. Então, assim, estamos aí aguardando uma nova fase do hangar, mas que também está aberta essa adaptação e o que vai vir aí. Ô, Lidia, assim, ter um negócio dentro ou perto de casa, para muitos restaurantes até mais antigos, isso é um padrão, né? Sempre tinha uma sala da casa que virava o começo do restaurante e tudo, mas você leva isso de uma outra maneira, eu acho, assim, um pouco mais leve, respeitando algumas coisas, se respeitando e o momento. Você já teve algumas crises com relação a ter essa sensação do trabalho dentro de casa, até com os meninos? Como que é essa gestão, assim? Na verdade, eu não vou dizer nem que eu tive, não, eu vou dizer que eu tenho, tá? Ela existe com muita frequência na minha vida, porque quando não é hangar, é a minha casa. Então, assim, o lugar que eu uso para atender os clientes, eu também uso para tomar meu café da manhã. Só que aquele lugar se transforma, entendeu? Então, assim, eu tiro tudo que é nosso, eu boto todas as coisinhas que são o hangar, a gente arruma a mesa com a cara hangar e aquilo vira um salão de um restaurante. Mas é um espaço usado pela casa. A churrasqueira, que é a churrasqueira do hangar, que está no meio do salão, é a churrasqueira que eu faço meu churrasco com meus amigos. Então, de alguma forma, isso impede também a vida social da casa em alguns momentos. E é uma balança que eu tenho que estar sempre pesando, sabe? Assim, que eu vou atender esse fim de semana ou eu vou priorizar a casa, assim. Por sorte, a minha casa sempre foi uma casa de receber muito, assim. A gente no grupo de amigos, acho até pelo fato da cozinha estar na nossa vida, a gente a casa que todo mundo vai. E aí, depois que o hangar aconteceu, isso mudou um pouco. Isso em alguns momentos me incomoda, na verdade, né, Gi? Porque eu gosto desse movimento em volta de mim, da família, da casa, da festa. Mas, por outro lado, esse formato é o que me permite estar perto dos meus filhos, é o que me permite ter viabilidade financeira,
entendeu? É o que me permite ter uma série de coisas que eu não teria de outro jeito. Então, assim, quando eu saí do meu trabalho anterior, eu estava chefe executiva numa rede de hotéis, diretora de alimentos e bebida, cargos acumulados, aquela coisa que a gente conversou de sei lá quantas horas por dia, e não era compatível com uma vida que era uma vida que eu sempre quis para mim. Então, assim, eu sigo nessa crise de minha casa, meu restaurante, meu espaço. E aí, muitas vezes, assim, eu tenho fases das minhas crianças que eu tenho que, na hora que eles ficam por aqui, estão sempre com pessoas, com os avós, com as pessoas que me ajudam a cuidar no momento da pré-produção, mas na hora de que eu vou atender, de fato, em alguns momentos da nossa vida, eles tinham que sair de casa. Tinham que ir para casa da avó, tinham que ir para outro lugar, porque, por exemplo, teve uma época da Nina que ela chorava ouvindo a minha voz e ela me queria. Então, na hora que o cliente chegou, eles têm que estar fora. Mas, como tudo na vida é uma balança, né? A gente vai equilibrando e a gente vai entendendo que ainda assim a gente está tendo vantagens dentro desse conjunto de prós e contras que a gente tem aqui. Então, sim, por enquanto eu ainda sigo, mas não sei como vai ser nas próximas cenas aí, nos próximos capítulos. Então vamos voltar só uns capítulos, porque essa era, eu tinha anotado aqui. Você sai de um cargo que tem uma mega equipe, né? Que você está gerenciando tantas pessoas e tantas operações, e você passa, mesmo que seja menor, eu acho que você tem uma pessoa que trabalha com você, né, no serviço, mas você passa a ser meio que a sua equipe, né? Como é essa mudança de estilo de trabalho? Porque você, igual a gente já falou, se a pessoa tanto que responde e recebe as chamadas, a que serve, a que lava, a que organiza, né? Você termina sendo a equipe maior, assim. Como foi essa construção e desconstrução? Então, é isso aí mesmo. De fato, eu tenho uma pessoa fixa comigo e, dependendo dos volumes, eu tenho algumas pessoas que trabalham extras e outros suportes, mas isso que você falou é exatamente verdadeiro. Eu não tenho mais a equipe de compras, a equipe de administrativo, todas essas que a gente não vê no back, mas que existem, né? E o que acontece é que, no fim das contas, eu acabo trabalhando tanto quanto eu administrar. Quando eu trabalhava administrando 3 restaurantes, uma equipe gigantesca, uma operação que era um restaurante de 200 pessoas, com outro de 100, com um casamento de 500. Numa mesma noite, agora eu administro 18, mas talvez eu tenha o mesmo trabalho, mas eu acho que a diferença é que o ritmo é meu, né? Então, assim, a hora que eu produzo é a hora que eu tô disponível, que eu tô apta. Nem sempre isso é tranquilo, tá? As pessoas vão falar, mas que sonho! Nem sempre, né? Porque eu acho que quem é empresário sabe que ser chefe de você mesmo também não é tão leve quanto, né? Assim, se você não trabalha, você não tem dinheiro. Se você não produz, você não, né? Mas, enfim, eu acho que, sobretudo, eu, eu, eu gosto de dizer assim que segue sendo um aprendizado para mim aprender a terceirizar as coisas, porque quando você tem cargos definidos, né? O fulano é o responsável por isso, o outro é o por aquilo, de alguma maneira você tem que delegar, porque aquela pessoa está ali para isso. E agora não está mais. Então, assim, eu acho que o meu momento e essa transição é muito uma coisa de como dividir com pessoas que não estão sempre comigo, porque o meu negócio não cabe, mas como dividir essas tarefas de forma também eficiente, né? Eu acho, Gi, eu falo assim que a minha vida sempre foi uma vida muito cigana e eu sou realmente uma pessoa muito flexível, tanto que as minhas coisas vão se construindo de acordo com os momentos, sabe? Eu acho que isso ainda está acontecendo, na verdade, sabe? Eu sou muito centralizadora, e talvez essa posição que eu me encontre de fazer tudo ainda seja, né? Eu falar lá no início, mas eu tentei terceirizar e não consegui a resposta, é porque eu quero fazer tudo do meu jeitinho, que também não é 100% saudável, sabe? Mas é a forma que eu tô fazendo por enquanto, e assim, numa outra conversa que a gente teve, eu falei, quando eu vim para esse modelo, eu tive que aprender a ser confeiteira, né? Continua sendo um desafio, porque assim, eu já fiz isso assim, você coordena essa operação com milhares de pessoas, mas é diferente você coordenar e você de fato fazer, né? Então, assim, agora, de vez em quando eu levo o Bruno que trabalha comigo para fazer compras comigo, porque eu vou ao horto, eu vou à peixaria, eu vou não sei aonde, e aí ele brinca, que a gente brinca muito aqui entre a gente, ele brinca, nossa, a gente fica achando que você não faz nada, né? Enquanto eu tô trabalhando, você tá em casa. E aí, quando você vai, você vê que não é bem isso, né? Então, assim, hoje em dia, eu tô numa posição que eu acho boa de estar para identificar exatamente que é
todos os trabalhos passam pela minha execução. Então, é entender realmente o trabalho de cada um mais do que qualquer coisa, sabe? Porque a gente falar, você faz, e depois falar, não tá bem feito. Não é assim. Eu passei na minha carreira pela lavar louça, descascar camarão, todas as etapas. Eu passei por isso na minha vida. Mas é diferente quando você é chefe e você coordena também o administrativo, o marketing, o não sei o quê, e você tá ali só liderando. E aí, quando você passa a fazer a dificuldade de tudo isso, né? Então, aí no Dia dos Namorados, eu estava fazendo o meu produto novo, que é o Hangá em Casa, por causa dessa situação da pandemia. E aí eu falei com o Guilherme, falei, nossa, mas porque eu estava fazendo os tags, para botar nas caixinhas. E aí eu falei, nossa, mas eu preferia ter a pessoa do marketing que fazia isso, eu não tinha que fazer. E aí ele falou, preferia nada, que você vivia reclamando que ele não fazia direito. Tá vendo como é que é? Toma, porque aí a gente está aprendendo o que é fazer, não acho, entendeu? Não é. Totalmente diferente. E como que é, Lídia, assim, no meio disso tudo, né? Porque aí a gente tem todo o papel da empresária, o papel da chefe, o papel da executora, né? De ter seu negócio. E como que entra a criatividade nesse meio? Assim, ainda ser criativa, pensar no... Que eu sei que isso te move, mas como que vem para você essa questão? Olha, Gia, eu vou te falar que eu acho que essa talvez esteja sendo, esse ponto esteja sendo talvez o meu maior desafio realmente nesse momento, né? Assim, o meu menu está sempre mudando, então ele me exige muita criatividade. E a criatividade, ela exige pesquisa. Ele exige que você esteja vivenciando experiências novas que te tragam novos insights, né? E aí, eu não estou num momento onde eu tenho esse tempo, porque quando a gente para fazer um menu, a gente lê livros, vê coisas e nananã, e aí a gente vai buscando e vai se inspirando e vai encontrando o caminho. E eu, de fato, não tenho mais esse tempo. Então, no outro dia eu falei para você que está, por exemplo, no programa com vocês, me alimentava muito disso que eu estava precisando, justamente por isso. Então, assim, eu sinto às vezes, quando eu estou muito necessitada de criar uma coisa que não sai, que eu não consigo, que né? Porque, assim, no momento que eu tô hoje em dia, criar um menu já não é um bicho de sete cabeças, sabe? Eu consigo fazer isso com uma certa facilidade. Mas, por causa de todas essas outras coisas que eu tenho que fazer, esse processo realmente fica bloqueado. Então, assim, hoje em dia, quando eu sinto que eu tô muito bloqueada, o que eu faço é, cara, vamos embora pegar aqui, sair de carro e dar uma viajada que seja, vamos ali em Teresópolis, ali no Capril, dar uma volta e conviver com alguma coisa, sabe? Vamos pegar aqui e vamos dar uma para mudar o ambiente, para respirar uma coisa que, porque ainda voltando à coisa de estar em casa e trabalho, ainda isso faz tudo ficar muito confuso na nossa cabeça, né? Então assim, nem o lugar de parar para sentar e olhar, porque às vezes isso também é um processo, né? Eu fazia isso em outros restaurantes, sentava no salão como se eu fosse um cliente e falava, nossa, nesse lugar aqui, o que eu ia gostar de receber nessa mesa, ouvindo essa música, fazendo não sei o quê. E nem isso eu não tenho mais aqui, porque é outro conjunto, né? Então, às vezes, eu sinto que a criatividade fica assim bloqueada e que quando eu percebo que eu tô assim, eu preciso me mover de alguma forma para respirar um ar novo e trazer esse frescor de volta, sabe? E aí acabo trazendo produtos, acabo trazendo histórias e acabo trazendo coisas que encaminham esses processos criativos aí. Eu acho que tem sido esse dilema assim para muita gente, tanto se você estiver trabalhando 16 horas num restaurante, dá esse bloqueio também, mas quando a gente está também trabalhando intensamente, temos que fazer 1 milhão de coisas, às vezes eu parava assim e falava, cara, mas o que eu vou, tipo, nem consegue, né? Nem consegue dar o start de pensar, acho que em alguma coisa assim. E tem uma outra coisa, né? E a razão, ela bloqueia a criatividade, né? Então, porque quando você é o chefe que pensa e todo o resto dá um jeito, entendeu? O cara de compra se vira para comprar, o cara do financeiro faz daquilo caber É diferente, entendeu? Então, quando você tá pensando, mas você tá pensando se tudo aquilo que você pensou pro menu vai caber naquele preço, se você vai ter retorno, se você vai conseguir comprar, se você vai ter aquele produto fresco, você fica muito tolhido, porque ao longo do processo você tá lá, caraca, isso combina com isso vai ficar bom, essa técnica, e de repente você fala, opa, mas, será que toda sexta-feira eu vou conseguir aquele preço, sabe? É muito louco, realmente a razão bloqueia um pouco a criatividade. Eu vou fugindo quando eu posso. Perfeito, deixa eu te falar.
Eu tenho perguntado muito isso para as meninas que eu tenho conversado, e aí eu acho que vai ser a minha última pergunta mais no âmbito assim de profissão, que é como para você é ser uma chefe mulher ou cozinheira, e se existe, tudo bem que você é o primeiro contato das pessoas, se existe algum estranhamento, que você é a chefe do hangar, ou às vezes as pessoas esperam que seja alguma coisa diferente. Você pode falar tanto na carreira toda, tanto nos últimos anos, assim. Fica como você se vê chefe mulher. A gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre o feminino e tudo mais, e aí na nossa conversa eu não consegui. Também não cabia algumas situações, mas eu acho muito engraçado quando as pessoas falam comigo, elas veem o meu trabalho no site, algumas chegam a ver a minha foto, mas eu tenho poucas fotos minhas, né? Quando elas chegam, elas se surpreendem e elas falam que eu tenho cara de menina, que eu sou magra. É um comentário muito engraçado esse. Nossa, mas você é magra. Como quem diz assim, quem cozinha tem que ser gordinho. Cadê aquele personagem chefe, né? Eu tô sempre rindo. Uma vez, assim, uma das primeiras fotos que eu fui fazer para um merchan, o fotógrafo falou, faz uma cara de chefe. E aí eu falei, mas gente, mas como é essa cara? Uma cara mais de brava, assim, mais, sabe? Hoje em dia eu acho muito engraçado isso, Gia. Eu já passei pelo momento de me incomodar e hoje em dia eu gosto quando as pessoas se surpreendem, sabe? Porque eu gosto de mostrar que a cozinha tá lá, que tá linda, que tá feita e que eu sou essa pessoa, uma mulher sorridente, cozinhando na minha casa, com outro, sabe? Com uma outra história possível, com uma outra história real, sabe? Então, eu me sinto feliz e honrada em fazer parte desse movimento que desconstrói também isso, sabe? Que fala, não, a gente não precisa estar lá daquele jeito, com aquela cara, com aquele não sei o quê. Tá boa a comida? Então, foi eu que fiz. É isso. Você vai ter que resolver os seus problemas, né? Muitas vezes é um choque. Quando é um choque, eu adoro. Entendeu? Eu adoro. Porque eu acho legal, assim, causar esse impacto fora do comum. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, se pudesse dar um conselho, talvez, para alguém que ou queira começar no ramo, independente de idade, ou queira empreender no nosso ramo, você teria alguma coisa para falar, assim? Gia, eu acho que as pessoas que vão entrar na cozinha, antes de decidirem que elas querem fazer isso na vida, elas devem estar numa cozinha real, tá? Porque eu acho que a profissão da cozinha hoje em dia é muito glamourizada, enfim, na televisão e tudo isso. E por outro lado, também já tem um lado conhecido que é o que a gente também estava falando outro dia de nossos chefes trabalham todos os fins de semana. Até esse perfil também é romantizado, entendeu? Então eu acho assim, antes de você dizer eu amo cozinhar e eu quero fazer cozinha, vá trabalhar em alguma cozinha que seja lavando louça e observe, né, aquele ambiente, observe aquele convívio, observe aquele movimento para você saber se você realmente está disposto àquilo. Eu não gosto de dizer se é bom ou se não é, se é muito cansativo ou não é muito pesado ou não é, porque eu acho que isso é muito de cada um, entendeu? Depende de quanta energia você tem para dar, de quanta paixão você tem para botar, de quanta disposição de tempo você quer doar para sua profissão também, entendeu? Então, assim, eu acho que a minha, não posso nem chamar de conselho, mas a minha ideia seria experimente antes de tomar uma decisão dessa, porque os cursos de gastronomia, eles vendem, assim, eu dei aula em curso de gastronomia durante muito tempo, tenho o maior respeito, me formei, mas eu acho que eles vendem uma coisa que é muito distante, que é, você faz uma faculdade caríssima e quando você sai de lá, você não converte porque você não se torna um chefe, então você tem muito tempo de cozinha para encarar, e se você de fato não for apaixonado e não tiver o dom e o talento para aquilo, você não vai chegar a lugar algum. Então, assim, sinto o gostinho disso antes. Do jeito que você me contou, né? Que você chegou lá, caiu de paraquedas, entrou naquilo e, nossa, seu olho brilhou, você se viu capaz e as pessoas te viram capaz também, né? Isso também voltou para você de uma forma bacana. Eu acho que esse é o principal ponto, entendeu? Antes de você investir numa coisa que talvez não seja. Na verdade, isso serviria para qualquer profissão, né, Gi? Eu acho que essa escolha, né?
Também acho. Que a gente tem que fazer sem vivenciar o dia a dia da profissão é muito difícil, especialmente quando as pessoas, você falou independente da idade, mas especialmente quando as pessoas têm que fazer isso com 18 anos de idade, sabe? É muito surreal, louco. né? É surreal. Então, eu acho assim, experimente, vivencie. Hoje em dia, felizmente, eu acho que as pessoas estão desconstruindo essa ideia de que você tem que terminar a escola e entrar numa faculdade. Você tem que ter uma carreira que você está há X anos naquilo. Hoje em dia é mais aceito que você largue tudo e vai fazer o que você gosta. Mas antes de fazer isso, experimente de verdade, sabe? É verdade. E, Lídia, eu tenho um pedido assim, mas sobre inspiração mesmo. Se você tem algum filme que gosta, alguma música que gosta, um livro que gosta, não precisa ser da área, não tem que nada. Alguma coisa que você goste. Eu tenho muitas músicas que eu gosto. Eu vou até dividir com vocês, Gi, porque assim, como esse processo do Angá, vou dividir com você não, vou dividir com vocês que vão assistir a gente. Como esse processo do Angá, ele é um processo que aconteceu muito de mim, todo de mim, até a playlist do Angá fui eu que fiz com músicas que eu gosto e que eu acho que tem a ver com o momento de estar sentado na mesa, que é a minha mesa. Então é uma playlist que toca Tocando em Frente, que é meio sertanejo, meio rural, meio não sei o que, mas é maravilhoso. Você me ouviu cantando tanto dessas músicas, né? Sim. Farinha, de Djavan, sabe? Flor de Tangerina, A Nossa Casa, de Maria Bethânia, que é A Nossa Casa, Amor Perfeito é Mato. Enfim, são coisas que permeiam e são músicas que eu gosto de... Enquanto eu estou cozinhando, eu gosto de ficar ouvindo ali. E eu acho que elas acompanham o menu e elas vão... E é muito legal, adoro. Livro... Vou falar um livro da área, porque eu acho que mesmo quem não é da área deveria gostar de ler, que é o Crooked, de Michael Pollan, que eu acho genial, assim, eu acho que adoro ele não tava por aqui na minha bancada, acho que eu guardei, maravilhoso. É bom demais, eu acho que quem é da gastronomia, quem não é da gastronomia, é bem escrito, é gostoso, é interessante, então eu vou citar ele aqui como inspiração. E aí eu acho que agora eu tenho curtido muitos livros que têm aparecido também sobre a história da culinária brasileira, porque é o que a gente faz, né? São livros até para mim, eu te confesso que eles são difíceis para mim de ler, tá? Porque a história, a cronologia, não é uma coisa que entra muito na minha cabeça. Quais são os livros? Tipo o milho da culinária paulistana, farinha, sabe? Farinha de mandioca, feijão, farinha e carne seca, o tripé culinário na gastronomia brasileira. Aqui, ó. Tava estudando esses dias. Exatamente. Maravilhoso. Eu vou te falar, eu tenho dificuldade de ler esses livros, tá? Hoje em dia, meu tempo de ler é de noite, quando eu tô com a cabeça bem cansada, e às vezes eu leio uma página e tenho que parar, porque ele tem muita data. São livros de antropologia culinária, né? De história, enfim. Mas são adoráveis e eles vêm trazendo outras verdades pra gente, né? Porque são de pessoas estudiosas, né? Então, assim, eles desmistificam algumas coisas que a gente ouve falar durante a vida inteira, né? Ai, feijoada de escrava. Gente, peraí, não é só aí que para, né? Então, assim, eu tenho lido muito isso, assim, já há bastante tempo e gosto muito desses livros e gosto de recomendar também, porque eu acho que também são... E também são leituras interessantes para quem não é da área, eu acho. É porque fala da gente, né? Fala da gente como brasileiro, como cidadão também, para a gente entender um pouco do que a gente é feito, eu acho. Que às vezes as pessoas esquecem um pouco e eu acho que tanto é importante a gente olhar para a nossa história e para o que a cultura da comida, né? Alimentar, olhar essa cultura, porque também é um ponto para a gente poder mudar, porque uma forma da gente, quando a gente tem alguma ascensão social, da gente esquecer ou se distanciar de alguma coisa do passado, uma delas é a alimentação. É como se fosse assim, agora eu não como mais farinha, né? Eu não como mais tal alimento, porque agora eu posso pagar um filé mignon. Então, eu acho que é muito importante a gente ler um pouco disso, né? Porque dá um... E isso que você falou é muito legal, porque as pessoas, enfim, diferentes, elas trazem sentimentos diferentes a respeito de cada comida, né? Então, eu tenho, assim, uma pessoa que trabalha comigo aqui, eu amo angu, por exemplo, é uma coisa que eu como muito. Tem história nos índios, tem história nos italianos, faz parte de toda a nossa história, né?
E aí fica essa briga do se o angu é a mesma coisa que a polenta, se não é. E aí no outro dia eu fui botar angu no cardápio mesmo e minha mãe falou: ah, mas isso aí não dá vontade de comer. A minha mãe é essa pessoa, né? Que tá sem nenhuma crítica, né? Que Não, tá assim, ainda de alguma forma, buscando esse distanciamento. E assim, quando ela fala pra mim, ela fala: minha filha, isso não vende. E pra muita gente realmente não vende. E assim, pra mim, por exemplo, angu e polenta são sim a mesma coisa, porque existem milhões de versões de angu, milhões de versões de polenta, e ninguém nunca vai conseguir dizer isso é isso, isso é aquilo. Pra mim, tá? Desculpa quem discorda. Mas eu falei, eu, como uma pessoa que defende a culinária brasileira, a cultura, eu me recuso a escrever num cardápio polenta porque vende mais, sabe, mãe? Então, assim, eu troco o prato do menu, mas eu não troco angu por polenta, entendeu? E aí, essa pessoa que trabalha aqui comigo, ela fala pra mim, mas Lídia, angu é prato de fome, só como se come angu quem tem fome. E não, entendeu? Então, assim, as percepções são realmente muito diferentes. E isso que você falou, eu acho que assim, para a gente aprender a defender o nosso, valorizar, gostar e ter, né? Sobretudo ter o nosso para as próximas gerações, a gente tem que sim entender que a gente entender como desconstruir essa ideia, né? Porque isso é uma ideia do colonizador quando chegou no Brasil, e era uma ideia de separar europeus de índios e negros. E aí, isso é comida de vocês, isso é comida nossa, e essa marca ficou, né? Então, assim, inclusive o nosso gosto, por exemplo, quando você cozinha para um europeu o doce no paladar do doce que a gente come, eles detestam, eles acham um absurdo. E isso se criou porque comidas muito doces eram comida de rico, né? Assim, quanto mais açúcar tinha, melhor era. Pernambuco, que eu diga. Aqui E é aí a nossa confeitaria ficou prejudicada de alguma forma, apesar da gente ter muita riqueza, porque frutas que ninguém tem, enfim, influências que ninguém, né, que nenhum país, porque a gente teve tantas, né, tantas chegadas, nenhum país tem, a gente acabou se perdendo nesse excesso de açúcar, né, eu acho, assim, na minha opinião. Agora a gente vem começando a construir uma nova história, mas ela tem que estar baseada nesse conhecimento. Né? Sim. Você ia dizer até aqui, né? O que você ia dizer até aqui? Você falou até aqui. Não, eu ia falar que eu não queria nunca terminar essa nossa conversa, porque eu queria conversar um monte. 40 minutos é pouco pra gente. Lídia, eu quero te agradecer muito, porque toda vez que a gente conversa, já desde que a gente se conheceu no Mestre do Sabor, e que bom que a gente foi, né? Que eu também não queria ir a princípio, você também não queria ir, a gente foi, a gente se conheceu, que a gente vem conversando assuntos, para mim, necessários, e eu gosto de compartilhar com as pessoas, porque acho que também pode tocar para alguém, tocar em alguém. E agradecer, porque eu sei que você está aí cheio de coisa para fazer. O hangar precisando cada vez mais por conta da pandemia, que está precisando se reinventar nesse momento. Mas quero agradecer muito esse tempo que a gente pôde mais uma vez se encontrar e partilhar um pouco com as outras pessoas, porque a gente já vem conversando nós duas. E aí a gente hoje está abrindo assim essa conversa. A gente já abriu numa live e abre hoje para mais pessoas participarem dessa conversa gostosa. Eu que agradeço o seu convite, Gia. Eu fico sempre muito feliz de conversar com você também e de perceber como isso também me traz muitos insights positivos, sabe? Assim, a gente vem identificando que a gente faz caminhos parecidos, né? A gente está em dois lugares completamente diferentes, mas a gente faz caminhos parecidos na nossa carreira. E aí, cada vez que a gente fala, vem trazendo para mim outras verdades e é muito bom. E dividir isso, de fato, é muito bom, porque eu acho que a exposição ela serve para isso, assim, mais que tudo para mim, ela está servindo para inspirar algumas pessoas a encontrarem também caminhos bacanas que saiam do que dizem que tem que ser, sabe? Que fujam do óbvio. Então, eu acho que também, para mim, é um grande presente poder dividir esse tempinho aqui com você, apesar de todas as obrigações. É um prazer enorme. Então, que a gente divida mais vezes. Um beijo enorme, Obrigada, amor. Lili.